Paz do Senhor Jesus, igreja. É com alegria que eu venho compartilhar com vocês o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Nós conhecemos essa mensagem, essa palavra, nos fala sobre dois discípulos que voltavam para Emaús e eles estavam conversando. Era o dia da ressurreição, dia de domingo. Jesus já havia aparecido a algumas mulheres, já havia aparecido a algumas pessoas, porém os discípulos não acreditavam. E esses aqui, a saber, os de Emaús, entristecidos, com a alma angustiada, talvez cabisbaixo, sem expectativa mais nenhuma, porque a esperança dele era o próprio Senhor Jesus, veio embora, porque o mestre havia morrido. E eles tomam a decisão de voltar para casa, de voltar às velhas práticas, de voltar à sua vida anterior. E no caminho eles vêm discutindo e conversando, e no estralar de dedos aparece alguém e pergunta a eles o que eles estavam tratando, o que eles estavam discutindo. E aqueles homens dizem assim: ora, só você que não sabe o que está acontecendo? Jesus morreu, o Nazareno, o homem poderoso diante dos homens e diante de Deus em obras. E Jesus ali, como ele ouve e estava ouvindo os discípulos, ele começa a discorrer sobre a lei de Moisés até o período em que Jesus nasceu. E chama a atenção deles dizendo que eles eram homens de pouca fé, que era necessário realmente ser cumpridas as escrituras. E Jesus no caminho de Emaús, ali já está a chegar lá, de Jerusalém até Emaús é 11, 12 quilômetros de distância, no caminho, caminhando e haja conversa, e conversar com Jesus é muito bom. Havia alguma coisa acontecendo. Isso nos mostra que no meio da aflição, da desesperança, no meio da tristeza, das angústias, Jesus aparece, ele nos ouve, ele fala através da sua palavra ou através de um irmão. E principalmente, meus irmãos, a maior profecia é a palavra dele. E quando Jesus fala, ele não fala no sentido só de repreensão, mas no sentido de amor, de doçura, de sentimento, uma preocupação porque os seus filhos estão voltando, porque os seus filhos estavam saindo do lugar, onde Jesus disse: permanecer em Jerusalém até que venha o poder do alto. E Pedro saiu, voltou a pescar, e esses dois discípulos saíram de Jerusalém e voltaram, estão voltando para sua casa, para Emaús, mas o Senhor não disse isso. Há uma preocupação com o Mestre sobre as nossas vidas, que diz a respeito de continuarmos a fazer o que Ele já determinou, a não sairmos do seu propósito. E Jesus fala sobre a palavra, voltando aqui para as Escrituras, e chegando ao lugar determinado, a Emaús, nós podemos observar que as Escrituras diz assim, que quando ele fez que ir embora, chegando ao destino, os discípulos assim: não vai, já está tarde, fica aqui conosco. E Jesus entra na casa e ceia com eles. Há uma importância aqui nesses versículos. Nós devemos convidar o Senhor Jesus a estar em nossa casa, todos os dias da nossa vida. Mas não só no terraço, ou não só na sala, mas que o Senhor invada essa casa, que Ele transforme essa casa, que Ele entre, que Ele ceie, que Ele faça morada. E não seja só uma passagem, não seja só passageiro, mas seja para sempre. Jesus não só se preocupa, Jesus ministra a sua palavra, mostrando que Ele é o Senhor. Porque aonde há falta de esperança, há esperança em Cristo. Onde há desilusão, há certeza de vitória. Aonde há desalento, há conforto nos braços do Senhor Jesus. Vivemos dias maus, dias difíceis. O mundo está um caos. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanta doença, tantos problemas, mas Jesus se importa conosco, Jesus se importa com você. E eu quero que você grave bem isso. Jesus está no teu caminho. Jesus não quer que você volte a Emaús, ou Jesus não quer que você volte para o velho barco onde você pescava. Jesus quer que você continue a fazer o que Ele assim determinou para você. E essa é a verdadeira chamada de Cristo. Indo por todo mundo e pregar no Evangelho. O Senhor Jesus disse: sede minha testemunha. E nós temos esse dever. Nós não podemos olhar para trás, porque aquele que põe a mão do arado e olha para trás, meu Deus, não é digno do Senhor.
Jesus, ele convoca eu e você a dizer, continue, marche, eu sou contigo, eu estou aqui, eu estou do teu lado, ainda está tudo dando errado, mas eu estou contigo. Há um propósito, há um mistério do Senhor, há algo de Deus a ser revelado sobre nossas vidas. E Jesus, ele quer te ouvir, fala com ele como amigo, como pastor, como Senhor, que ele se preocupa com você. E no final, depois que aqueles discípulos estão com Jesus lá, que Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos porque Jesus estava com o corpo ressuscitado. Ninguém conhecia Jesus. Jesus era o próprio Senhor, mas ele estava transformado. E essa é a nossa esperança, que um dia ele vai voltar e o nosso corpo será transformado. E imediatamente nos diz a palavra que eles vê que era o Senhor. Quando Jesus abre os olhos, Jesus some e o coração deles se enche, eles começam a conversar. Quando ele estava conversando conosco, o teu coração ardia? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Ela arde como chama. Que você seja uma chama viva, uma tocha do Senhor. Que você, quando ouvir a palavra, seja igual a esses discípulos. Volte a Jerusalém. Conte a todos o que o Senhor fez, o que o Senhor falou. E assim eles fizeram. Eles chegaram e falaram para os discípulos, os apóstolos. E quando eles estavam contando o que Jesus fez no caminho de Emaús, o próprio Jesus aparece e diz assim, que a paz esteja convosco. Essa palavra eu compartilho com você, porque tem falado ao meu coração. Quando tudo parece sem jeito, quando tudo parece perdido, Jesus aparece para nós com o seu amor e nos fala e derrama sobre nós a sua unção onde queima e derrama a sua graça e derrama a sua paz. E tudo isso eu ministro sobre a sua vida. A paz, a graça, a unção, a força, o renovo da parte do Senhor sobre a tua vida e a tua casa. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.